Bom, pessoal, então a gente retorna agora para falar um pouco mais em pormenor dos autores de segunda geração do romantismo, do ultrarromantismo, né? Os poetas ultrarromânticos. Agora veja, como são muitos poetas, nós vamos dirimir a reflexão sobre eles nas nossas aulas. Hoje nós falaremos sobretudo de Álvares de Azevedo, porque ele é o expoente inicial do ultrarromantismo. Quando a gente fala do ultrarromantismo, no vídeo 1 a gente retomou as características dos poetas, como era a escrita deles, etc. e tal. Só que veja, agora, no primeiro vídeo nós tratamos das características de um modo geral, e agora nós vamos tratar com um pouco mais de minúcia tanto a vida do escritor como a escrita deles. Como eu tinha dito anteriormente, no segundo ano do médio, a gente começa a tratar com mais cuidado a vida dos autores, né? Elas têm referência para a produção. E a gente vai ver, inclusive, aqui no caso de Álvares de Azevedo, que é um poeta que nasce numa família de classe média, né? Ele não uma pessoa que nasce com problemas financeiros, tem uma família em tese estabilizada, e a mãe dele é uma senhora que não é rica, mas é bem influente, né? Tem muito conhecimento. Já na infância, Álvares de Azevedo ele vai passar por um sofrimento, né? A mãe perde um dos filhos, né? Assim, criança ainda, né? Recém-nascido, e aí pode parecer para muitos um fator corriqueiro que acontece com todo mundo. Só que esse fato ele vai influenciar a vida de Álvares de Azevedo, porque tanto que em um dos poemas que ele escreve já como adulto, essa referência a uma frase que a mãe vai dizer quando perde a criança, e ele ainda é uma criança, né? Álvares de Azevedo ainda era pequeno, e aí a mãe, para explicar para ele e a irmã sobre a morte do filho, ela fala do irmão deles, né? Ela fala assim que um anjinho chamou outro anjinho. Então, que o filho que ela perde é um anjinho que subiu ao céu porque um outro anjo achou melhor chamá-lo para brincarem juntos. Então, essa frase, essa referência, ela vai servir para Álvares de Azevedo durante toda a sua vida, e ele vai retomar isso num dos poemas, né? Essa referência da infância vai marcar, vai perpassar a vida dele, né? Por conta desse trauma, Álvares de Azevedo ele vai ter um comportamento, primeiro, vou recuperar que ele era um epicurista, né? Ou seja, ele estudou naquela faculdade que a gente falou lá de São Paulo, e ele era um adepto do epicurismo, né? Então, todos aqueles valores que a gente falou que norteavam a vida dos jovens, o prazer fugaz, o momentâneo, o apego à morte, tudo isso vai nortear a vida de Álvares de Azevedo. Tanto que alguns homens, algumas pessoas vão olhar para Álvares de Azevedo e vão ficar na dúvida se ele é um fanfarrão, se ele é, na verdade, um devasso, ou se ele é apenas um rapaz solitário, né? A vida de Álvares de Azevedo, ela vai ser eu posso dizer assim, que poucos poetas terão tanta convergência entre a escola literária e o modelo de vida pessoal. Álvares de Azevedo, efetivamente, ele vai vivenciar o paradigma, né? O escopo, o recorte do romantismo na sua segunda geração. Isso efetivamente vai nortear a vida dele. Eu coloquei aqui como tópico o cemitério e o quarto. Álvares de Azevedo ele vai estudar e vai morar perto de um cemitério. Veja esses valores norteando a vida dele. E aí, pessoal, como ele mora perto de um cemitério, o apego à vida dele é sempre focalizando ali aquilo que é lúgubre, que é sofrimento, que é mórbido. Isso vai estar muito frequente na vida dele. Ele, dentro do quarto dele, do quarto da República, né, onde ele vive, ele vai sempre escrever nas paredes uma curiosidade que acontecia. No curso de Direito que ele fazia, todas as vezes que uma turma chegava ao quinto semestre,
um dos alunos se matava, né? Morria ou cometia suicídio, e o Álvares de Azevedo, ele rabiscava o nome, ele colocava o ano e o nome da pessoa que faleceu, né? Que morreu, ou que geralmente se suicidava. Ele fazia o registro disso na parede. E aí, esse sofrimento, essa morbidez que vai norteando a vida do Álvares de Azevedo, vai em algum momento produzir um sofrimento que ele vai questionar. Então, ele chega ao 5º semestre, né, ao 5º ano, na verdade, o último ano do curso de Direito, e aí ele vai passar as férias em família. E quando ele chega em família, ele pede para que ele mude a faculdade, né? Talvez aí já um pouco cansado desse sofrimento, né, existencial que a faculdade fazia com que ele acabasse tendo contato, o epicurismo, a questão da morte, dos amigos, enfim. E aí ele comenta com a família que ele quer mudar de curso, quer estudar no Recife. E aí o que acontece? Nessa viagem de férias, ele vai andar de cavalo e aí ele sofre uma queda, bate a lateral do rosto e aí ele fica 40 dias no hospital e não consegue se recuperar, morre aos 20 anos, né? Então ele sofreu, teve a vida toda perpassada por esse sofrimento existencial, acaba morrendo tendo uma morte que não é necessariamente uma morte ocasionada por alguma crise existencial, mas aquela crise existencial já estava dentro dele e o conduzia, né, em todos os pontos, né, em todas as reflexões e construções da vida dele. Quando ele morre, quando ele falece, a família dele, sobretudo a mãe, ela vai buscar os pertences que ele deixou na República, né, onde ele morava, quando estudava. E aí ela vai perceber a parede rabiscada, né, e no ano de 1852, em que ele morre, vão ter as relações, a lista dos outros nomes, né, de cada amigo que morreu em cada ano, quando chegava ao 5º ano. E no ano de 1852, que é o que ele morre, ele deixa como se fossem traços para colocar um nome. Mas ele possivelmente não sabia, pela morte que teve, que aquele ano seria o ano da morte dele. Quando ele morre, quando ele falece, a mãe dele prefere voltar a morar na casa onde o acidente acontece, né? Só que ele é enterrado em uma outra região, e essa região, o cemitério ficava perto da praia. Então, ocorre um problema natural, de causa natural, a ressaca da água do mar, ela se precipita sobre o cemitério, né? Nesse sentido, ela destrói todos os túmulos, e aí acontece, foi uma ressaca muito forte, né? Então ela desestabiliza a estrutura física do cemitério. Só que antes da mãe voltar a morar na fazenda onde aconteceu o acidente em que o Álvares de Azevedo falece, ela deixa um amigo, né, um jovem amigo da família, responsável, ela contribui, dá uma contribuição bem generosa para ele e fala: olha, você vai ficar responsável por cuidar do túmulo do meu filho. E aí esse rapaz fica nessa incumbência, mas ele é meio displicente, né? Ele é relapso com aquilo. E aí quando o acidente, eu digo a ressaca do mar acontece, que se precipita sobre os túmulos, ele fica louco, né? Então ele corre lá e aí ele acha a lápide ainda, bota no lugar onde ele imagina mais ou menos, aí cerca com pedras claras, planta ali bonitinho, e aí some no mundo esse rapaz. E aí quem aparece preocupada justamente com essa situação? A mãe do Álvares de Azevedo, né, com a família. Vai com o padre e vai com o cachorro, um pastor, que era o cachorro do Álvares de Azevedo. E aí quando chega lá, ela olha, ela, né, inicialmente se tranquiliza, mas antes dela se tranquilizar por total, o cachorro começa a chafurdar não, a cheirar e a latir muito freneticamente. Aí a família fica achando aquilo estranho, e isso não é literatura, viu, gente? A gente está falando de fatos. Todos esses fatos aqui narrados, eles são efetivamente reais dentro da vida e da história do Álvares de Azevedo. E aí o cachorro aponta um pedaço de madeira. Quando eles vão ver, o pedaço de madeira era
uma parte do caixão do Álvares de Azevedo. Ele não estava onde o amigo apontou que estivesse. Então, a partir dali, a mãe usa a influência para poder exigir das autoridades que aquela cidade tenha um cemitério decente, né? E o Álvares de Azevedo, ela consegue isso, e o Álvares de Azevedo vai ser o primeiro a ser sepultado nesse novo cemitério que se constrói. Algo interessante que se dizer também é que o Álvares de Azevedo ele falava para a mãe, ainda quando criança, que quando ele fosse morto, ele dizia à mãe que o corpo dele seria trocado pelo corpo de um pirata holandês. Ou seja, ele dizia para a mãe assim, mãe, eu vou ser enterrado, mas um pirata holandês alguém vai trocar o meu corpo com o corpo de um pirata pelo mar, né? Então, assim, isso é um fator curioso que também perpassou a vida e a história de Álvares de Azevedo. E a escrita dele, gente, é uma escrita extremamente sentimental em sua primeira fase, assim, muito emotiva, cheio de sentimentos, como são poemas. O Álvares de Azevedo é um poeta. Eu agora mesmo li alguns e assim, não tem como não se emocionar e às vezes até chorar, chegar às lágrimas mesmo, se você começa a pensar naquilo que ele põe no papel e que efetivamente ele poderia estar sentindo. Então é um poeta marcado por uma carga emocional extremamente grande e que vai ter nessa primeira fase de escrita a marca sentimental. Depois, com o tempo, ele vai adquirir uma morbidez maior na estrutura dos seus textos, né? Na escrita que ele tem. E ele a mãe dele vai ficar muito preocupada em manter viva a memória do filho, imortalizá-lo. Então ela vai ser a curadora da obra do Álvares de Azevedo. Ela vai lutar para que o nome do filho não seja esquecido, né? É um rapaz de 20 anos que perdeu a vida, mas que a mãe não queria que fosse uma vida vã. Então ela vai cuidar a primeira obra publicada, que ela vai fazer questão de cuidar da publicação, A Lira dos 20 Anos, que é a primeira obra do Álvares de Azevedo, e ele vai ser um escritor extremamente renomado, mas pelo cuidado de quem? Da mãe, que incansavelmente luta pela manutenção da memória do filho. Dá para perceber que muito do romantismo influenciou a vida do Álvares de Azevedo, né, pessoal? Vale a pena ler, tem acontecimentos extremamente interessantes narrados no livro didático, notícias reais que envolvem o nosso autor. Sugiro que vocês leiam e aí vejam o vídeo, façam registros e, se necessário, a gente volta a se falar pelos fóruns de discussão, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter ajudado, nos falamos em breve. Tchau.